Muito boa tarde, muito boa tarde. Enorme prazer estar contigo em mais uma sessão com o Ricardo nesta semana, neste episódio, para falar de quem e como pode faturar 6 dígitos em 30 dias com meios não convencionais de hospedagem. Saber, e isso que você vai sacar aqui hoje, é saber se você se encaixa ou se você tem o perfil para faturar 6 dígitos por mês com meios de hospedagem no convencional. Se você me conhece, se não me conhece, meu nome é Ricardo Massó. Se você não me segue no canal, pode me seguir, pode ativar o sininho. E aqui embaixo tem 2 links, aqui na descrição desse vídeo. E os 2 links é o seguinte: um dos links te leva para se cadastrar, para receber os avisos de lives e conteúdos que eu faço. E além do mais, para te levar no meu grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp, que os melhores cortes dos melhores conteúdos que eu faço são entregues, inclusive um memorando que é entregue somente lá no grupo do WhatsApp. Por outro lado, você tem o link do Instagram, que inclusive por questões técnicas é novo, então clica no Instagram se você já não me segue e me acompanha nesse meu Instagram. Então, feitas a abertura formal, né? Quem e como pode faturar 6 dígitos em 30 dias com meios não convencionais de hospedagem. Quero te falar um pouco, antes de nada, para contextualizar o assunto, o que são 6 dígitos. Né? 6 dígitos. 6 dígitos são 6 dígitos. 6 dígitos é pelo menos R$100.000 por mês. Ou seja, até R$99.999 é 5 dígitos. De 10 mil a R$99.999 é 5 dígitos. Para ser 6 dígitos é pelo menos 6 mil e ainda não 7 dígitos, que seria 1 milhão ou mais. Né? Mas que da forma que eu estou explicando isso hoje é quem e como pode faturar 6 dígitos, então é quem e como pode fazer R$100.000 ou mais por menos de R$1 milhão em 30 dias com meios não convencionais de hospedagem. E o que é fazer 6 dígitos por mês com meios de hospedagem convencional? Não é nada mais e nada menos que comercializar produtos de hospedagem não convencional. E produtos de hospedagem não convencional o convencional é Booking, o convencional é uma agência, o convencional é Airbnb, o convencional é Decolar, o convencional é hotel urbano, e o não convencional é clubes de férias, sistemas de férias, tempos compartilhados, programa de férias, propriedades fracionadas. Tudo isso é um mundo não convencional. Dentro desse mundo não convencional de hospedagem, vender, faturar, pelo menos, ou seja, R$100.000, 6 dígitos, ou seja, R$100.000. Então, isso é o que é fazer 6 dígitos com hospedagem não convencional. Vender produtos de clube de férias, tempos compartilhados, programa de férias, sistemas de férias, esse tipo de produtos, dos quais a soma do valor total dos produtos vendidos dá mais que 6 dígitos e menos que 7. 6 dígitos é pelo menos 100 mil, mas menos que 1 milhão. Então, entre R$100.000 e R$999.999 nesse nível de faturamento é fazer 6 dígitos por mês com meios de hospedagem não convencional. E qual a diferença entre gestão de meios de hospedagem não convencionais e gestão de meios convencionais de hospedagem? Você tem que entender, basicamente, se pudéssemos dividir o mundo da gestão de hospedagem, de produtos turísticos de hospedagem em 2, somente fazendo algo muito simples, metade para a direita e metade para a esquerda, se dividíssemos isso dessa forma, nós nos daríamos conta que há um mundo tradicional. Nesse mundo tradicional tem hotéis, pousadas, Airbnbs, às vezes agências imobiliárias, às vezes corretores de kit, às vezes toda essa galera, toda essa turma preocupadas em vender diárias, preocupadas em vender noites de hotel. E esse é o mundo convencional dos meios de hospedagem, onde pessoas tentam vender diárias. E essa vai ser a grande diferença. E tem outro mundo, que são um outro tipo de produtos. São produtos estruturados de hospedagem, produtos de mais do que uma diária, produtos de membresias, de clubes, de associações, de sistemas de férias, que englobam muito mais do que uma viagem ou 2 viagens, ou muito mais do que uma hospedagem. E esse tipo de produto, esse tipo de mecanismo, de gestão de mecanismo não convencional de hospedagem, são produtos que tendem a ter um valor muito mais alto. Então, basicamente, esses produtos que têm um valor muito mais alto são os que facilitam que você crie, desenhe um produto e facilmente te leve a faturar mais de 6 dígitos por mês, ou seja, mais de R$100.000 por mês. E as pessoas confundem
o que significa faturar vendendo diárias, do que significa faturar com produtos alternativos. E as pessoas confundem isso, porque tudo que você tem visto na sua vida até hoje, normalmente, talvez você é um especialista do setor e talvez você não, mas a maioria das pessoas, o que sabem de gestão de hospedagem, ou questões turísticas de hospedagem e tudo mais, é vender diárias. E quem faz isso são hotéis, são pousadas, são agências de turismo, são intermediários como corretores ou agências imobiliárias, eles que vendem essas diárias, ou Airbnbs, né? Esses que vendem essas diárias, e o produto, essas diárias. E tem um outro mundo, e tem uma outra forma de fazer isso, que é estruturar produtos como membresias e associações, e a gente vai tratar isso mais profundamente lá na frente, mas esse tipo de produtos como membresias, associações, sistemas de férias, engloba muito mais, muito além, mas muito além de uma hospedagem. E a verdade é que talvez você nunca ouviu falar disso, ou talvez sim, mas se você nunca ouviu falar disso, não se preocupe, porque você aos poucos vai entender, com certeza. Vou me esforçar para que isso aconteça, vai entender o que são, mas o importante que você tem que entender nesse momento é que tem dois produtos, que um são diárias, que é o mundo convencional, e tem uma outra linha de produtos, que são produtos estruturados de hospedagem não convencional, como clubes, sistemas, membresias, associações, programas de férias, sistemas de férias, esse tipo de produtos que podem ter um valor muito maior e que, pelo motivo desses produtos ter um valor muito maior, sem consumir diárias, sem que você tenha vendido nenhuma diária ainda diretamente, você consegue ter uma receita de mais que 6 dígitos por mês. E ainda te digo mais, se não tanto esforço, de uma forma que não é complicada. Vou te falar de alguns casos específicos daqui a pouco, para o final do conteúdo de hoje. Eu tenho planejado explicar alguns exemplos práticos de pessoas reais que fizeram 6 dígitos por mês, ainda de forma consistente, e você vai ver que eram pessoas muito comuns, talvez igual a você, que isso não tem nada de mais, não tem milagre nenhum nisso. E a diferença entre gestão de meios de hospedagem não convencionais com gestão convencional de meios de hospedagem é que a gestão de meios de hospedagem não convencionais não está focalizada na entrega da hospedagem em si, sino na criação de produtos estruturados que têm alto valor para o cliente. E na gestão convencional de hospedagem, se entrega diárias e vende diárias. E essa é basicamente, e de forma muito resumida, é a grande diferença. Estar conectado a diárias, estar conectado a sazonalidade ou estar desconectado desse mundo, estar conectado a vender produtos de alto valor de hospedagem. E quais são os meios de gestão de hospedagem não convencionais para fazer 6 dígitos? E pode explicar um pouco quais são e um pouco como funciona. Como são, por exemplo, vou te explicar um pouco de programas de férias que eu conheço e eu mesmo tenho trabalhado, eu mesmo tenho comercializado faz alguns anos. Um dos programas de férias que a gente tinha, nós temos vários produtos de programas de férias. Nós não comercializamos mais esse tipo de programa de férias, mas nós comercializamos muito isso. Inclusive, várias empresas no Brasil comercializam esses produtos. Nós tínhamos um produto que era 5 semanas de férias, era uma associação que te permitia fazer 5 semanas de férias. Era dentro desse programa, esse produto chamava Trial, era um produto experimental, o menor dos produtos, isso valeria algo como 7, 8 mil reais o acesso a esse programa. Tá vendo? Depois dava direito a usar essas semanas em hotéis, em uns 3.000 ou 4.000 hotéis, porque era nos destinos que a empresa tinha, mas destinos de empresa de intercâmbio. Então, o cliente pagava esses 7, 8 mil reais, tinha direito a usar nos destinos da empresa, nossos no caso, ou então em destinos de intercâmbio de férias no Brasil e até no exterior. E cada vez que fosse usar, o cliente tinha uma taxa de uso, que é uma taxa de reserva que, na verdade, isso já não é para o gestor do meio de hospedagem, isso é para o gestor da hospedagem em si, tá bom? Do hotel. Então, você recebia 7 mil e o cliente, quando usava, tinha que pagar uma taxa de reserva direto no hotel, direto no operador dessa semana de férias. Isso era um produto. Tem outro produto que era um produto de pontos, né? Era um produto de pontos. Eu vou te falar, nós tínhamos produto de 100 mil, 50 mil e 25 mil pontos. 100 mil pontos dava, sei lá, umas 40 semanas em 10 anos. Então, 4 semanas por ano durante 10 anos. 50 mil dava umas 2 semanas por ano, 2 semanas por ano durante 10 anos. E 25 mil pontos era mais ou menos uma semana por ano durante esses mesmos 10 anos. A diferença de valor era produto de
de 100 mil era uns 50 mil reais aproximados, tá bom? O produto de 100 mil pontos era 50 mil reais mais ou menos, o produto de 50 mil pontos era uns 25 mil reais, o programa de 25 mil pontos era uns 12.500 reais. A pessoa adquiria esses pontos davam direito a um número de semanas por ano, e os pontos consumidos por uso eram um pouco dependendo da temporada, por isso eu falo que era mais ou menos 4 semanas por ano ou 2 semanas por ano. Mas não importa, isso era um número flutuante de usos por ano, entre 1 e 4 semanas de férias por ano, mas você recebia, então o gestor do produto de hospedagem recebe o valor da venda e cada vez que o cliente hospedava, pagava a taxa de reserva correspondente no meio de hospedagem. Então, paga hipoteticamente, né, simulando números, pagaria esses 25 mil reais a você se vendesse o programa de 50 mil pontos, e quando fosse a pessoa se hospedar, pagaria, sei lá, 1.500 para o hotel, 1.200 para o hotel onde estava hospedada. Né? Então, está muito separado o que se paga para o hotel, cada vez que você se hospeda, do que se paga para o operador do meio de hospedagem. E agora, talvez eu estou falando isso, e é possível que você está pensando se você pode ou não pode ser um gestor, um operador de meios de hospedagem não convencionais. A verdade é que você pode. Né? A verdade é que pode, qualquer pessoa comum pode fazer isso. Né? E na verdade, não é necessário ter ou não ter um hotel, ou ter ou não ter um direito numa propriedade turística, ou não é necessário mais nada do que criar o seu próprio produto e definir que destinos e de que forma pode ser utilizada. É só simples assim, mais nada e menos nada que isso. Por isso, imagina, em uma única venda você fatura 25 mil se fosse um produto desse tipo. E esses são os produtos que tinha. Então, eu coloquei esse produto como exemplo. Tem outro produto mais simples, nós temos um produto também que é uma semana de férias por ano, por 33 anos, renovável automaticamente por períodos de mais 33, com uma série de condições, ou 2 semanas de férias por ano, renovável automaticamente por períodos de mais 33 anos. Então, você está recebendo de forma vitalícia quase desse cliente, porque ele fica viajando sempre contigo. Esses produtos valem 29 mil uma semana e vale 52 mil 2 semanas, o valor de hoje. Então, quase 2 vendas por mês todo, você já faria 104 mil reais. Ou se fosse 4 vendas de 29, você já faria mais de 125 mil reais. Então, relativamente fácil ter um faturamento de 6 dígitos estruturando esse tipo de produtos. E aqui, talvez o contexto do negócio é entender como estruturar esse tipo de produtos para saber se você quer fazer isso. E quando eu estou falando quem e como pode faturar isso, você já está vendo que o como é com um produto não convencional de hospedagem, um produto de sistema de férias, um clube de férias, um programa de férias, e o que você já vê que quase qualquer pessoa é possível. Mas fica aqui, porque eu vou te falar uma coisa. Um profissional do setor do turístico que tenha ou não tenha experiência, pode. Um profissional da indústria das propriedades por tempo compartilhado, ou do fractional, ou da multipropriedade, pode ter seu próprio negócio. Pode. Um profissional dos meios de hospedagem convencionais pode ir para os meios de hospedagem não convencionais? Pode. Uma pessoa que já tem um hotel, que já tem uma pousada, que tem Airbnb, pode? Também pode. Né? Todas essas pessoas que eu acabei de mencionar têm a capacidade de estruturar seu próprio produto e receber toda a receita disso. E eu não tenho visto na minha vida, não me lembro de ter visto na minha vida, negócios que tenham o poder, neste ano de 2022, isso é possível, mas em 2020 não era possível, mas eu não me lembro de pessoas que tenham a capacidade de criar um negócio sem quase investimento, muito perto de zero, né, sem quase risco, à distância, com simplesmente um computador, trabalhando num setor e numa indústria, que é a indústria do turismo, que é uma indústria que vale trilhões de dólares no mundo e que tem o poder de fazer rapidamente 6 dígitos de faturamento mensais, e até tirar de talvez R$1.000 que você está ganhando por mês, 5.000 que você está ganhando por mês, 20.000 que você está ganhando por mês, e te levar a múltiplos 6 dígitos ou múltiplos 6 dígitos. Conheço uma infinidade de pessoas que passaram pelas minhas mãos ou não, que foram treinadas por mim ou por pessoas que têm trabalhado comigo, que têm feito muitos 6 dígitos de faturamento, e muitos 7, inclusive. E essas pessoas, elas provavelmente não sabiam, e eu também não sabia que isso era possível, porque antes isso não era possível.
antes do cenário atual, mas agora tem uma forma que as pessoas podem fazer esses 6 dígitos para eles mesmos. Imagina você que já trabalhou comigo e já vendeu, sei lá, dezenas ou centenas ou milhares de contratos comigo. Imagina que todos esses 20 milhões que vendeu com minha empresa, esses 20 milhões fossem seus, né? Que bom que seria para você. Então, isso não era possível. Isso agora é possível, tá bom? E o motivo pelo que é possível, talvez não vou me aprofundar muito em como isso é possível hoje, mas é possível com esse tipo de produtos, né? Só para sintetizar esse assunto. E por que os meios de hospedagem não convencionais te levam a faturar 6 dígitos ou mais por mês? Porque são produtos que têm um valor alto, como você já viu. E rapidamente, seguindo um passo a passo organizado de apresentação, passo a passo que eu entrego, inclusive, o texto desse passo a passo, entrego linha por linha o que precisa ser falado, seguindo essa linha de comunicação, você consegue fazer com que uma pessoa que nunca tinha ouvido falar disso, 1 hora depois ou 2 horas depois, compre e adquira um produto desse valor. Então, você tem o poder de vender o valor de mais que um carro, às vezes, sei lá, 50 mil reais, sem precisar ter que comprar o carro antes. Então, você tem o poder de ter um acordo com alguém, ou você ter a estruturação técnica e legalmente jurídica para você poder comercializar esse produto através de acordo de parceria, através de você mesmo, vender um produto de 50 mil reais, criar isso da nada dos meios de hospedagem de uma forma totalmente íntegra, honesta e legal. Sem truque, sem trambique, sem atalho, sem letra pequena. De uma forma totalmente decente e legal. E isso não era possível antes, basicamente porque faz 2 ou 3 anos, antes do momento dos Covid, dos lockdown e dos confinamentos, antes desse momento, para você entrar nessa indústria, você precisaria dezenas ou talvez milhões ou talvez dezenas de milhões de reais para poder fazer isso. Você precisa uma fortuna para fazer isso. E agora, neste novo mundo, isso mudou e não é mais necessário nesse mundo digital, nesse mundo da internet. E o porquê você tem que investir tempo em fazer gestão de meios de hospedagem não convencional? Porque enquanto você estiver fazendo isso, enquanto você não sabe o que é, você está perdendo a oportunidade de fazer 6 dígitos por mês, ou seja, mais que 100 mil reais. Enquanto você faz isso para outra empresa, você está dando esses 6 dígitos para uma outra empresa. E enquanto você está vendendo diários para o seu meio de hospedagem, você continua só vendendo diários. Enquanto você tem um emprego de 2 mil reais ou de 5 mil, você tem somente um emprego de 5 mil. Esse é o passo mais simples, claro e direto que te leva do lugar onde você está a empreender com o seu negócio, um negócio sólido, consistente, que não necessariamente põe sua vida em risco. Inclusive, o motivo de investir tempo em fazer isso é porque você pode começar investindo menos tempo. Pode investir umas horas por dia, uns dias por semana. Você não precisa fazer inicialmente 10 apresentações por dia. Pode começar fazendo 1 por dia, 2 por dia. Só que, olha, em média, estatisticamente, nós temos uma venda a cada 10 apresentações completas, seguindo o protocolo. Então, a cada 10 apresentações, e cada apresentação dura 1 hora, mais ou menos, cada vez que você investir 10 horas, e você fizer uma venda, você pode fazer produto de 3 mil, de 7 mil, de 20 mil, de 50 mil, inclusive, em 10 horas trabalhadas. Esse é o nível do poder do que eu estou dizendo. Isso é a capacidade de geração que tem esse negócio. Eu acho que o maior benefício que tem de você fazer gestão de meios de hospedagem no convencional é trocar os números da sua vida, trocar as questões financeiras na sua vida, parar de ter números pequenos na sua vida. Números pequenos, né? Às vezes pequeno ou grande são coisas relativas, mas parar de ter números abaixo de 6 dígitos mensal. Você imagina uma vida com 6 dígitos por mês? Você imagina o restaurante que você vai, o carro que você tem, a casa onde você mora, estilo de vida que você mantém? Isso é o que eu quero fazer, isso é o que, na verdade, não era possível fazer faz pouquíssimo tempo, e agora eu consigo te conduzir nessa direção. Vou te dizer um pouco mais do como é possível fazer isso, né? Mas até lá, essas são as vantagens, basicamente, vantagens muito relacionadas a trabalho com capacidade de liberdade financeira, você pode fazer isso de qualquer lugar. Um empreendedorismo, um trabalho baseado no empreendedorismo, onde você pode contratar e treinar pessoas que trabalhem para você e geram essa receita parcialmente ou totalmente para você, onde você pode preparar mais pessoas e construir uma equipe. Um trabalho onde você pode se juntar com vários colegas, talvez. Pode fazer isso em parceria com 3, 4, 5 amigos e dividir essa receita. Eu não sei se você vai parecer muito ou pouco, mas
eu já tive uma equipe de 5 vendedores para vender, sei lá, 2 milhões por mês, 1,5 milhão por mês. Então, isso é plenamente possível e esse 1,5 milhão é teu agora. Né? Você pode pegar ele, só tem que dar o passo. Né? E se você não fizer meios de gestão de hospedagem não convencional, como sistemas de férias, clubes de férias, tudo mais, o que acontece contigo? O que acontece é que você vai continuar ganhando o que você ganha, talvez preso geograficamente, sem oportunidade de talvez ver uma vida diferente, de trazer a tua vida para um novo nível. Né? O que eu estou te mostrando, o que eu estou te explicando é os benefícios de mudar do status que você está indo para um novo nível, né? Indo para um nível onde você pode faturar muito mais. E eu acho que só tem um motivo que justifica não fazer a gestão de hospedagem não convencional, não criar seu próprio produto, não ter sua própria linha de faturamento nesse sentido, não começar a empreender nesse mundo. E eu acho que o motivo é não querer tomar esse trabalho na sua vida, não querer fazer esse esforço. E aí eu te respeito, porque eu acho que é muito bom pessoas que são conscientes, que falam, meu esforço não vale, eu não vou me esforçar tanto na vida para ter essa vida toda. Tem gente que não quer esse esforço, tem gente que talvez pense que a vida não vale a pena tanto esforço, tanta dedicação. Eu não sou assim, eu gosto de entregar o meu melhor cada dia, cada hora, me dedicar ao máximo, mas eu entendo que você possa não ser dessa forma, e se você não é dessa forma, é muito bonito ver esse ato de sinceridade com você mesmo, de falar, olha, eu não vou dar um passo para fazer 6 dígitos por mês com meios de hospedagem não convencional, porque eu não estou disposto a me esforçar, a me entregar a isso. E aí pode ser que seja o contrário, eu estou disposto a me entregar porque 6 dígitos por mês, ou seja, mais que 100 mil reais por mês, justificam muitos esforços na vida, porque eu não conheço, e talvez você conheça, mas eu não conheço, muitas formas de você fazer 100 mil reais ou mais por mês, com liberdade geográfica, trabalhando desde casa, com um trabalho que você sozinho quase organiza, onde também pode montar uma equipe e daqui a pouco você estar na casa dos milhões, de repente, né? Você pode fazer as duas coisas, né? E talvez você está pensando quando é que é o melhor momento para começar a faturar 6 dígitos por mês com meios de hospedagem não convencional. E o melhor momento, como falava Warren Buffett, se você não sabe, é o maior investidor da Bolsa de Valores da história da humanidade. É um cidadão norte-americano que tem uma empresa muito famosa que chama Berkshire Hathaway, eu acho. E esta empresa, basicamente, o que faz é ter um fundo estruturado, e são um dos grandes proprietários de Apple, um dos grandes proprietários de empresas como por exemplo, a Coca-Cola. E ele fala, o melhor momento para começar a investir era faz 30 anos, o segundo melhor momento é agora. E eu gosto de falar a mesma coisa, o melhor momento para você começar a fazer 6 dígitos por mês, para você ter essa mudança e esse impacto tão grande na sua vida, o melhor momento era faz uns anos. E o segundo melhor momento é agora. Na verdade, nesta vez não faz tantos anos, porque isso é algo recente, algo novo. Não sei se você já ouviu falar, mas tem um ditado mais ou menos que é: quem chega primeiro bebe água limpa. Não sei se já ouviu isso, mas é isso que eu estou falando. O que eu estou mostrando agora e o que eu estou mostrando aqui hoje, o que eu estou mostrando nas últimas semanas, poucos meses, é algo, uma ficha que caiu por primeira vez na minha vida neste último período, nestes últimos meses. E onde me dei conta que pessoas comuns, interessadas na indústria de hospedagem, na indústria turística, têm o poder de fazer 6 dígitos relativamente fácil, seguindo um passo a passo que eu já tenho aplicado com milhares de pessoas que nas minhas mãos eu tenho treinado, desde várias formas. Inclusive, às vezes, nem nas minhas mãos eu tenho treinado. Pessoas que eu treinei, que treinaram outras pessoas, e essas pessoas estão fazendo muito mais do que 6 dígitos por mês. E estão fazendo isso para empresas, não estão fazendo para elas mesmas. Então eu quero incentivar você a ter essa nova visão um pouco mais empreendedora da coisa. Tá bem? E o como que você faz isso? Onde as pessoas mais erram normalmente no caminho para faturar 6 dígitos por mês é porque as pessoas, e esse é um erro muito comum, as pessoas que têm essa ambição de buscar pelo menos 6 dígitos por mês, buscam mecanismos mirabolantes, buscam mecanismos não testados. Olha, o que normalmente as pessoas que querem ter um nível de faturamento como esse fazem é, sei lá, tipo, multiníveis, pirâmides, negócios às vezes de reputação duvidosa. E o que eu estou te convidando a fazer parte, o que eu estou te explicando aqui hoje, é fazer parte de uma indústria que há mais de 50 anos está consolidada e onde grandes marcas fazem parte, que é a indústria
do tempo compartilhado, a indústria dos programas de férias, dos sistemas de férias, é uma indústria do timeshare no mundo, né? Uma indústria gigante. Uma indústria que nasce no ano 1960 e alguma coisa na Suíça, então que tem talvez 60 anos já, ou quase 60 anos de história, essa indústria, e que antes somente algumas poucas e pequenas empresas tinham acesso, e o erro mais comum é você pensar que para fazer 6 dígitos você tem que fazer isso como empregado de uma empresa, e agora você pode fazer os mesmos 6 dígitos que você poderia fazer para uma empresa, você pode fazer para você mesmo de repente, sem técnicas mirabolantes, sem multinível, sem ter que colocar um parente no jogo, sem ter que incluir pessoas. É um processo decente, onde inclusive eu mesmo entrego em algumas ocasiões meu mundo de destinos, onde nós controlamos mais que 98, disponibilidade mais que 98 hotéis e resorts em vários lugares do Brasil e do mundo, e neste universo de vários destinos eu me dei conta que parecido com o que aconteceu com Uber, ou parecido com o que aconteceu com Airbnb, parecido com o que aconteceu com esses negócios que eu acho que são negócios muito modernos, me dei conta que nos negócios antigos do tempo compartilhado, das propriedades por tempo compartilhado, dos fracionados, nos modelos antigos, o hotel que não queria fazer tempo compartilhado contratava uma equipe de vendas que não queria ter essa equipe de vendas, mas que isso tendia a gerar 6 dígitos mais. E por 6 dígitos mais, talvez você está disposto a fazer muitas coisas. E como era um hotel e tinha que fazer um investimento maior, ou era um empreendimento turístico e tinha que fazer um investimento maior, já não podia ir somente aos 6 dígitos por mês. Tinha que buscar 7 ou até às vezes 8, 10 dígitos por mês. Às vezes até 10 dígitos por mês, sei lá. Tinha que buscar mais faturamento porque pelo tamanho do volume do negócio, do empreendimento, era isso, né? E agora é como se você separasse de alguma forma o carro no Uber, né? O carro, como sabe que tem Uber que é dono do carro e só aluga carro, e tem motorista de Uber que só dirige o carro, e tem a empresa Uber que só transaciona o negócio. Então eu me dei conta que isso é exatamente assim hoje, no modelo das férias não convencionais, no modelo da hospedagem não convencional, que tem no hotel, que só tem que receber pelas diárias. Tem realmente o operador desse negócio, que é você, na verdade, que é quem tem que fazer os 6 dígitos, ou mais, que é quem quer crescer, que é quem quer apertar nesse negócio, que talvez já é experto na área de comercialização de propriedades por tempo compartilhado, sistemas de férias, clube de férias, programa de férias, no mundo da hospedagem não convencional, ou talvez ainda não, mas quer aprender, né? E é você que tem que fazer esse faturamento. E por último, tem a propriedade, né? Diferente o imóvel de quem opera isso, né? São 2 assuntos totalmente diferentes, de quem entrega reservas da central de reservas do hotel. Cada peça é uma peça, e essa especialização e separação de cada peça tem feito e tende a fazer com que o potencial de faturamento para pessoas comuns multiplique de forma gigante, multiplique até esse nível. Para você, 6 dígitos por mês é relevante. Para um hotel com 500 quartos, não é relevante. Mas não é nada difícil, qualquer um fazer esses 6 dígitos por mês. E por onde começar a fazer meios de hospedagem não convencionais? Primeiro, eu te recomendaria, porque eu não tenho todo o tempo do mundo, ao contrário, meu tempo está quase acabando aqui já, mas eu te recomendaria que você desse uma mergulhada nesse canal de YouTube, não agora, quando eu terminar, e tente entender esses tipos de produtos, sistemas de férias, clube de férias, programa de férias, valores, e que tente entender todo esse mundo de produtos. Porque o passo número 1 para começar é desenhar o produto que você quer. Desenhar que produto eu vou vender, com quais destinos, em quais hotéis, de que forma, que produto. E esse é o passo número 1, pilar talvez mais importante antes de começar. Depois, como que você se organiza para fazer 6 dígitos por mês? A organização é simples, você tem que gerar um canal de atendimento de clientes que entram no seu WhatsApp pedindo para saber mais sobre esse tipo de produto. E nós utilizamos uma lógica baseada em 2 conceitos. Um conceito é geração de leads por mecanismo da internet, por Instagram, por Facebook ou por Google. Nós geramos leads. Leads são interessados nesse tipo de produtos. Nós criamos alguns pequenos anúncios e nesses anúncios falamos, olha, se você quer viajar
com o clube de férias assim, se cadastra aqui. A pessoa clica no botão, entra no meu WhatsApp, e no meu WhatsApp fala, olha, preciso de fazer uma apresentação sobre isso hoje às 18. Como se organizar é assim, marcando uma apresentação. E o que fala na apresentação é um exato passo a passo, né, numa lógica onde a gente explica cada etapa de como funciona o produto que você desenhou. E no final de cada etapa de explicar o produto, a gente faz o que nós chamamos de fechamentos. Fechamento é uma pergunta que verifica e confirma se a pessoa entendeu. E se a pessoa entendeu, perfeito. E se não, vai ter uma dúvida ou uma objeção. A gente resolve a dúvida ou elimina a objeção, extermina. E segue o próximo passo. E esse é o mecanismo testado que te leva a se organizar para fazer esses 6 dígitos por mês. E eu queria te contar que isso que eu estou falando pode parecer até complexo se você não conhece, mas isso é um processo simples. Esse processo é tão simples que eu tenho uma lista imensa de casos de pessoas com 21 anos, de pessoas com 30 anos, de pessoas brasileiros, de pessoas argentinos, de pessoas paraguaios, de pessoas mexicanas do mundo todo, português, espanhol, do mundo todo, meio mundo, americanos. Uma lista enorme de pessoas. Enorme, enorme. Talvez uma lista que eu poderia chamar essa lista de infinita, de pessoas que passando pela minha mão, ou por pessoas que passaram pela minha mão, conseguiram fazer esses 6 dígitos por mês. E sei lá, tem um exemplo muito legal de talvez uma pessoa que começou fazendo isso pensando que queria estava fazendo um bico, entrou nesse mundo como funcionário numa das minhas empresas, fazendo um bico, pensando que queria ser juiz, estava estudando direito. E 3 meses depois desistiu do direito e hoje é gestor de uma empresa importante do setor. Tinha outra pessoa que queria ser publicitário, poucos meses depois, desistindo de ser publicitário e mergulhando nesse mundo. Isso pessoas que não empreenderam na área. Não estou falando de pessoas que empreenderam na área. Estou falando de pessoas que, em vez de empreender na área, foram funcionários de uma empresa. E talvez essas pessoas foram funcionários de uma empresa porque no momento em que elas tiveram acesso a isso, a este mundo de gestão de hospedagem não convencional, não existia ainda, não era possível ainda esse conceito de empreender dessa forma que eu estou mostrando que é possível agora. Naquele momento, a única forma de fazer isso era como vendedor ou como gestor dentro de uma equipe, coordenador, supervisor. Mas mesmo assim, somente como supervisor, como gestor, como consultor dentro de uma empresa da área, essas pessoas já fizeram talvez dezenas de milhares de reais, ou talvez centenas de milhares de reais de faturamento na área. Então, mesmo independentemente, para você ter uma ideia, independentemente de fazer isso como funcionário, como colaborador de uma empresa, já tem ganhos muito grandes e já engrenaram nessa indústria dos meios da gestão de hospedagem não convencional e ficaram até hoje. Pessoas que estão há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos. Né? E essa é uma indústria madura no mundo que não é uma indústria baseada em mais nada do que em seguir um modelo de apresentação, um modelo de atendimento que tem uma conversão. No mínimo, a gente pensa que uma apresentação bem feita dá no mínimo 1 de cada 10 atendimentos vira uma venda. Então, isso significa 1 de cada 10 apresentações, atendimentos você faz, você fatura valores, 1 a cada 10, de entre 3 mil e 50 mil reais hoje. Né? Esse é o nível que dá. Isso pode melhorar a sua vida profissional, porque fazendo 6 dígitos estamos abrindo um mundo novo, você e eu, de alguma forma. E esse mundo novo que estamos abrindo é um novo mundo onde você tem a oportunidade e a possibilidade de quebrar uma indústria que tem se tornado, quebrar não, né? Mas talvez reformular uma indústria que talvez está pré-histórica, engessada, que é uma indústria que tem um alto potencial de faturamento, que gera milhões e milhões, mas eu acredito que pode ser que total ou parte desses milhões vai para o bolso errado. Eu acho que ter um poder muito maior no gestor, no intermediário, na pessoa que operacionaliza o negócio, que possibilita que esse faturamento aconteça, que essa comercialização se dê, né? Que a pessoa que faz isso é muito mais importante que a pessoa que talvez decide o projeto. E às vezes está até descasado. Quem decide o produto com quem entrega ou comercializa o produto são pessoas diferentes e nem está conectado com o outro. A pessoa que desenhou o produto nem sabe o que pensa o consumidor final. E o que eu estou tentando é casar isso e dar o dinheiro para o justo merecedor. E eu acho que o merecedor da maior parte do dinheiro de um Uber é quem dirige. Não é o dono do carro, não é o posto de combustível, não é o Uber que faz a gestão disso. Acho que quem tem que ganhar dinheiro é o motorista. Nesse caso, um motorista da gestão de meios de hospedagem não convencional pode ser, talvez você como
como comercializador ou gestor desse modelo de negócio, desse produto que eu te convido a te ensinar o passo a passo que você pode criar também. E eu acho que você muda a sua vida profissional, primeiro porque você passa a ser empreendedor, começa talvez microempreendedor individual, depois pode ter suas limitadas, e o céu é o limite. Eu acho que, e o que eu quero é isso, eu quero que você daqui a uns anos compita na casa das centenas de milhões de reais. Essa é a minha missão, essa é a minha meta, isso que eu busco, que você possa competir atrás desse tipo de números, né? E porque fazer 6 dígitos por mês, se não for com mês de hospedagem não convencional, eu não conheço um mecanismo mais rápido, com menos dor, com menos esforço, com menos risco, desde a sua própria casa, com flexibilidade geográfica que pode te levar. Isso nunca vi nada parecido. E só acho injusto onde o dinheiro está indo. Só acho que não está certo. Eu quero que o dinheiro vá para você. Quero que o dinheiro vá para você, que vai tocar o barco, que vai decidir o produto, que vai definir a estrutura. Esse aqui foi o conteúdo de hoje. Faço com muito prazer te explicando um pouco mais sobre este mundo, esse mundo de como faturar 6 dígitos em 30 dias com meios não convencionais de hospedagem. Foi um prazer estar contigo. Espero que você tenha chegado lá e agora você saiba se você é ou não é e como você pode faturar 6 dígitos em 30 dias com meios não convencionais de hospedagem. Se eu cheguei aqui, eu cumpri minha parte. Te agradeço por ter o tempo aqui comigo. Forte abraço. Vejo você próxima semana, como sempre, pontual e rigorosamente, às 15 em ponto, na sessão com Ricardo da semana que vem, minha sessão da semana que vem, sessão de número 76. Forte abraço, até a próxima semana. Tudo de bom, tchau, tchau.